Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Capitão Jamerson, da Coordenação de Integração Comunitária de Direitos Humanos, e eu estou responsável por lecionar a disciplina Fundamento da Gestão Integrada e Comunitária. Nesse módulo 1, nós falaremos um pouco sobre violência e vulnerabilidade e também teremos outros conceitos a respeito desse assunto. Mais uma parte introdutória. Essa disciplina ela tem tudo a ver com polícia comunitária, apesar do nome dela estar um pouco diferente, né, como gestão integrada e comunitária. E ao estudar a disciplina, bem como lecionar em outras turmas, nós verificamos que polícia comunitária tem tudo a ver com gestão integrada e comunitária. Então, baseado nisso, nós fizemos nossa disciplina, nosso material em cima desses assuntos relacionados a esse tema. Então, vamos ver aqui, vamos iniciar. Nós vamos falar primeiramente nessa parte 1 sobre violência e vulnerabilidade, né, alguns conceitos, e queria que vocês observassem, né, as imagens a seguir e verificassem algumas coisas interessantes dessas imagens, né? Nessa primeira imagem aqui de cima, onde tem aqui o São Conrado, né, e ao lado temos a Rocinha, você verifica aí duas situações bastante discrepantes, né, entre um e outro. A primeira seria uma região de classe média alta ou classe alta, né, no Rio de Janeiro, e vizinho temos uma favela, né, ou uma comunidade praticamente na mesma área, né? Então aqui temos uma realidade totalmente diferente da outra, e esse é o ambiente de segurança pública que nós profissionais temos no dia a dia. Vizinho a ela, no lado direito da tela, mais centralizado aí para vocês, temos uma notícia, né, da revista Isto É, e temos aí os campeões da violência. Vamos lá, vamos ler aqui. Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública revelam índices assustadores da criminalidade no país e mostram que a violência se espalhou por todos os estados. Então aqui eu vou deixar o material para vocês, dá para vocês dar um zoom aí no material, né? Aqui em roubo, então vamos começar por homicídio. E homicídio aqui temos, nessa época aqui, né, campeão era Vitória, aí Porto Velho era o segundo e Cuiabá é o terceiro, né? Na questão do roubo temos São Paulo, Porto Velho e Porto Alegre. Sequestro Recife, segundo São Paulo, terceiro Palmas e Florianópolis. Aí depois vem os demais. Então veja que a violência é praticamente em todas as regiões, né? Se for observar aqui, uma outra capital não está contendo nessa relação aí, né? Só que isso aí, essa reportagem já faz um bom tempo, não de agora. Isso aí o cenário pode ter mudado, certo? Aí vizinho aqui, ou por baixo aqui dessa imagem, da primeira imagem que mostramos, temos aí um ataque inovador. Porque o cerco aos traficantes no Rio é um marco no combate ao crime no Brasil. Então veja que foi dito como um ataque inovador, né, a morte de vários criminosos, que pode ter também pessoas que não praticam crimes, que podem ter sido vitimizadas nesse confronto, tanto pela polícia como também por parte dos traficantes, né? Então foi tido como um ataque inovador. Ora, será que a segurança pública
só tem esse meio, né, para combater a criminalidade, é isso que nós queremos debater nessa disciplina. Também não queremos deixar apenas como a polícia comunitária como um meio único de resolução da criminalidade, ou também como uma ferramenta tão espetacular que não possa ser substituída. Não é isso. Nós queremos apresentar para vocês essa metodologia e essa filosofia de trabalho como uma das formas de estarmos aplicando segurança pública nas comunidades. E o que nós temos observado aqui, na maioria das vezes, tem surtido esse efeito, né, nas comunidades, principalmente aqui em João Pessoa, que é nosso ambiente, nosso local de trabalho, e a gente tem confirmado esse dado, certo? Aí na última figura aqui nós temos nem a guerra que nos mate, nem a paz que nos oprima, por um novo modelo de segurança pública. Então veja assim, o clamor aqui da sociedade em si, mediante todas essas questões aqui que nós apresentamos, né, o cidadão de bem está falando, né, alguma coisa através dessa placa aqui, que ele não deseja guerra, não deseja o confronto entre a polícia, né, e nem o traficante. Também não quer que a segurança pública deixe as coisas rolarem, nem façam vistas grossas ao que está acontecendo na nossa sociedade, certo? Então vamos para o próximo aqui. Bom, primeiro vamos começar a debater sobre o que é violência, né? Violência, nós temos vários conceitos sobre violência. Não existe só um tipo de violência, né? E nós, como agente de segurança pública, precisamos entender e saber esses conceitos e identificar um tipo de violência que possa estar ocorrendo e você, como agente de segurança pública, não está observando por falta de conhecimento, né? Então, para isso nós vamos conceituar algumas coisas aqui. O primeiro conceito é de 2002, né? A Organização Mundial de Saúde, ela divulgou o relatório mundial sobre violência e saúde, no qual define o problema como o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Nesse conceito inicial aqui, nós podemos observar com relação à parte psicológica, né? Essa violência psicológica acontece muito nos lares com relação à violência doméstica, né? Então, foi incluído aí, inclusive, na Lei Maria da Penha, né, com relação à violência psicológica, que muitas mulheres sofriam, e é difícil até de provar que existe essa violência, mas ela foi incluída aí como uma violência. Eu queria frisar aqui para vocês, antes de dar continuidade, que a confecção desse material que está aí, eu tentei fazer o máximo para que vocês possam ler e verificar até os comentários que eu estou fazendo, vou ter alguns detalhes aí, que posterior ao vídeo você possa estar relembrando, possa estar lendo, certo? Então aqui a violência, vamos para o segundo aqui, certo? A violência consiste no uso da força, do poder e de privilégios para dominar, submeter e provocar danos a outros, indivíduos, grupos e coletividades. A cultura e as formas de solução de conflitos da sociedade determinam quais são mais violentas, outras menos. Então,
Nós vivemos num país que as pessoas falam muito, né? Está muito violento, nós temos violência todos os dias. Realmente, a nossa cultura da sociedade brasileira em si está carregada, né, de violência por conta exatamente do modo que nós temos a violência como uma ferramenta até de resolução de conflitos, de solução de alguma situação que possa porventura surgir. Normalmente os policiais são chamados em comunidades para atender ocorrências que envolvem conflitos. E na sua grande maioria os conflitos geram violência, por conta exatamente dessa cultura, né? E de não ter outra forma no momento para aquelas pessoas que não possuem um conhecimento, né, mais aprofundado ou uma forma melhor de resolver seus conflitos, elas acabam agindo de forma violenta. Falar mais um pouco assim sobre questão de educação, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na área de educação, que é o SEGEST, aí, Centro de Educação. E nós vimos que as pessoas, quanto mais bem educadas ou tiverem conhecimento científico, menos violentas elas são. E as pessoas que têm uma forma, assim, foi lidado com ela de forma diferente, ou ela não teve educação, elas acabam gerando violência, praticando violência, porque é uma resposta de imediato que ela tem. Ela não tem argumentos, ela não tem conhecimento para poder resolver de outra forma, por exemplo, procurar um meio judicial, procurar uma câmara de mediação de conflitos. Então ela acaba gerando violência. Vamos mais para frente um pouquinho, próximo slide. Então, existe, como eu comentei no começo, né, existem diversas formas de violência na sociedade que levam muitas pessoas a viver em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, vamos diferenciar um pouco o que seja isso, vulnerabilidade e risco social, que é diferente de violência. Certo? Violência, existem várias formas, mas existem situações que levam também à violência. E isso é o nosso dia a dia, porque pessoas que estão em situação de risco social, por exemplo, elas, por uma condição social e por uma condição que não deixa ela confortável para poder possuir as coisas, por exemplo, então ela acaba praticando atos de violência. No campo dos direitos humanos, a violência é compreendida como toda a violação de direitos civis, como vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto. Aí temos também político, que é o direito a votar e ser votado, ter participação política, né? Também temos a violência pelos motivos sociais, que é habitação, saúde, educação, segurança. Também temos os motivos econômicos, que eu acho que, no meu ver aqui, ele é o mais assim, presente na sociedade, né, que é o emprego, salário. Muitas pessoas acabam praticando violência por conta de dinheiro, né? E também temos os culturais, que é o direito de manter e manifestar sua própria cultura. Então aqui eu acredito que esse conceito aqui está um pouco mais completo. Na verdade não é um conceito, ele dá uns tópicos aqui onde a violência está compreendida, está inclusa, né? Temos também o fator humano e social, né? Que faz parte da questão da violência. Como vocês bem sabem, né? O ser humano, ele por si só, ele já gera violência.
por conta de sempre estar em conflito com o outro ser humano. Eu acredito que seja um dos animais que, apesar de ser racional, mas que geram mais conflitos no mundo, né? É o ser humano. E pelas questões sociais também. A sociedade em si, ela impõe uma certa violência, bem como a questão social, ela deixa aquele indivíduo vulnerável a violências e também motiva ele a praticar violência. A violência se apresenta dentro do período ou épocas conforme seus contextos. Então vamos lá lembrar aqui da Idade Média, né? Nós tínhamos aí pessoas sendo queimadas em fogueiras, né, apedrejadas. E naquele contexto as pessoas tinham como normal esse tipo de violência, né? Por exemplo, nós temos ainda na nossa cultura, que é até objeto de estudo da professora Luziana, não sei se vocês conhecem, que é da UFPB, ela também dá aula no Centro de Educação, a questão do apedrejamento, né, e no caso do lixamento, que acontecem com pessoas que praticam, por exemplo, crimes de natureza sexual, como o estupro. Então isso faz parte da nossa cultura e ainda está em voga hoje, ainda está atrelado a algumas regiões, né, como uma coisa normal. Então, dependendo do período, né, nós temos determinados tipos de violência. Por exemplo, agora nós temos aí violência utilizando arma de fogo. Na época da pré-história não existia arma de fogo. E hoje nós temos aí roubo utilizando arma de fogo, temos o homicídio utilizando arma de fogo. Então veja que a violência se apresenta dentro de contextos diferentes, né? Épocas, cultura, sociedade. Esse seria motivador de violência também, esses determinantes. Certo? A violência também é histórica, né? E sempre é um reflexo da sociedade que a produz. Então nós temos aí milênios de história de violência. Nós não podemos, como muitas imprensas ou muitos setores da imprensa falam ou colocam a culpa na segurança pública, a violência é culpa da polícia, a violência é culpa dos governantes. Olha, se a gente fizer só essa reflexão aí nesse tópico, a gente vai ver que a violência vem lá dos primórdios. Desde que o mundo é mundo, né, nós temos atos violentos. Vamos citar aí exemplo aí da Bíblia, né, Caim e Abel. Ontem eu também estava vendo aí uma reportagem sobre uma múmia que foi descoberta na Europa. E essa múmia, ela era um corpo que ficou conservado pela conta do gelo e remota a 5.000 anos atrás, que o indivíduo foi morto a flechadas, né, pelo seu algoz. Então, desde que o mundo é mundo, existem atos de violência. Certo? Então não é culpa da polícia, é culpa de um contexto, né, e envolve várias situações e vários pontos a ser elencados. Vamos passar mais um aqui. Temos também aí a novidade, eu acredito, para alguns, a violência estrutural, né? O que é essa violência? É aquela que está ligada às características socioeconômicas e políticas de uma sociedade. Em um determinado período histórico, né? Traz no seu interior a exclusão social e seus efeitos.
notadamente a partir do sistema capitalista, da globalização e da imposição de leis de mercado. Então, existe uma estrutura que foi criada, a gente às vezes pensa que isso é balela, né? Mas existe uma cultura socioeconômica e política que foi criada na sociedade que é geradora de violência. Porque é muito difícil um jovem criado em periferia chegar à classe A, por exemplo. Nos bairros aqui de João Pessoa, outro exemplo que podemos dar, existem bairros que têm todos os equipamentos possíveis de uma prefeitura, de um estado, para poder promover uma situação mais confortável para aquela população, para aquela comunidade. Tem posto de saúde, tem escola pública, tem praças, tem ruas asfaltadas, sistema de esgotamento, água encanada, energia elétrica. Já tem outras comunidades, que são as comunidades C, D e E, por exemplo, que vamos citar aqui o exemplo aqui em João Pessoa do bairro São José, que não tem, lá no bairro São José não tem escola pública, não tem posto de saúde no próprio bairro, o posto de saúde é em Manaíra, e tem vários equipamentos fora o bairro, que as pessoas têm que sair de lá e procurar um local mais próximo das suas residências. Isso é um fator de violência. Por exemplo, o parto humanizado. As pessoas procuram, as mulheres em si, né, procuram os hospitais. Nos hospitais públicos, muitas vezes a gente vê relatos aí de mulheres que sofreram violência, inclusive pelos médicos, próprios médicos que estão trabalhando para fazer o parto, né? Então, esse sistema social e econômico que foi imposto para nós, ele é gerador sim de violência, né? Então é isso que é a violência estrutural. Há uma estrutura em si, né, que favorece alguns, e uma desestrutura, vamos usar esse termo, que acaba excluindo socialmente as pessoas, algumas comunidades que estão aquém da sociedade. Agora também a gente tem que lembrar que eles exercem o voto, né? São pessoas, cidadãos como nós, e têm direitos. Aí temos aí, ainda continuando nessa tipo de violência, né? Que o desenvolvimento econômico, social e cultural pelo qual passou o Brasil é marcado pela colonização e escravidão, que gerou uma sociedade escravista, elites oligárquicas dominantes, em cujo imaginário social está inscrita a ideia de que podem explorar e dominar categorias sociais marginalizadas e ou inferiorizadas em função da raça, etnia, gênero e idade. Então, nós estamos numa sociedade que ela nasceu já com essa violência. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, nós temos essa separação. Portugueses e índios, depois vieram os negros, né, que os negros eram como animais domésticos. Então isso ficou meio que impregnado na nossa sociedade, e é difícil até romper com isso, com essa cultura que nós temos. Certo? Então, continuando lendo aqui o texto, desta forma as características dominadas, as categorias, dominadas, né? Dentre elas índios, negros, mulheres e crianças pobres, viveram e muitos ainda vivem excluídos, por não ter acesso aos serviços públicos do Estado, como qualificação, educação, saúde
e ao mundo do trabalho, né? Pelas altas taxas de desemprego. Então é isso que eu estava falando no slide anterior, que essas classes que estão mais à margem da sociedade, a gente pode até achar até que seja uma verdade isso, a gente muitas vezes podemos até fazer comentários alegando que essas pessoas não trabalham porque não querem, não melhoram de vida porque não querem, mas essa cultura nossa acaba impedindo que essas pessoas consigam algo a mais na nossa sociedade. Então, continuando aqui no segundo tópico aí do texto, então a conjunção da violência estrutural e da violência social resultam na violência interpessoal. Então, nessa junção aí da falta de estrutura e das questões sociais, né, acabam gerando violência entre as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que procurou um atendimento médico e não conseguiu, ele vai querer de toda maneira colocar um parente seu para ser atendido, e naquela situação ele, por não entender que muitas vezes faltam leitos ou uma verba não chegou, alguma coisa dessa natureza, ou um hospital que foi separado só para atender um determinado tipo de doença, que não pode atender outras situações, essa pessoa acaba gerando uma violência lá com um funcionário público, um funcionário privado. Então veja assim que essa engrenagem aí, um ponto puxa o outro, né? Se o Estado está ausente na vida social, as pessoas acabam praticando violência para poder impor seus direitos, mas acabam extrapolando e também atingindo direitos de outros. Então essa situação de violência estrutural e violência social, né, poderá desencadear outras formas de violência, também intrafamiliar, né, como violência psicológica, física, sexual, negligência, né, fatal, abandono, transformando as relações em espaços disciplinadores dos filhos, ao invés de ser o espaço de proteção inerente ao ambiente familiar. Então essa violência é mais uma violência doméstica, né, mas também que tem um reflexo da vida social. Aquela pessoa que não tem emprego, ela vai usar de drogas, por exemplo. Então, ela consome álcool e outras drogas para esquecer os seus problemas, por exemplo, ou pela situação ali social que envolveu ela vai chegar dentro de casa, um pai de família, chegar dentro de casa e pode praticar violência, como elencadas aí, N tipo de violência. Já numa sociedade mais, ou numa comunidade mais de pessoas com nível mais elevado, né, socioeconômico, essas pessoas, até pelo seu ambiente social, elas não vão chegar com muitos problemas dentro de casa, e se torna sempre um pouco mais difícil esse tipo de violência, né? Lógico que existem as psicopatias, os transtornos psicológicos, né? São temas para outras disciplinas, não para essa. A gente quer se focar mais aqui na questão social, certo? Continuando aqui. Então, inseridos em ambientes com tantas restrições materiais, efetivas e abundantes em violência, poucas alternativas restam às crianças e adolescentes. Então, as crianças e adolescentes, elas crescem nesse ambiente de violência, né, e se tornam replicadores dessa violência, e não vê outra alternativa, né? Ali, para ela, aquela vida ali é uma coisa normal, corriqueira. Há exemplo com, não sei se
se todos já tiveram a oportunidade de ir num ambiente, num isolamento de um cadáver, né? Numa cena de crime, onde você vê lá um homicídio, tem um corpo estendido no chão e as pessoas ali observando como se fosse um show, como se fosse um teatro. Então, isso é um ambiente que diariamente essas pessoas vivem e se torna tão comum, tão corriqueiro, que a violência acaba passando despercebida. Muitos casos que nós atendemos aí durante o dia a dia na RP ou com o CPU, né, na unidade dessa, nós observamos que as mulheres, por exemplo, elas acabam aceitando certo tipo de violência doméstica para se manter com seu esposo, por conta de uma situação econômica. Então aquilo ali também se torna corriqueiro, né, na vida delas.